Olá, amigos. Esse é o programa Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos. E como eu havia falado com vocês na última gravação, nós vamos fazer uma live na plataforma do Zoom no próximo sábado, dia 6 de fevereiro de 2021, às 15 horas. Quem quiser entrar, os dados estão aqui na descrição do programa, o ID, a senha, tá ok? A sala só comporta 300 pessoas e eu vou fazer essa live da seguinte forma. As 300 pessoas que estiverem lá, eu vou inicialmente por uns 15 a 20 minutos falar um pouquinho sobre aura, algumas práticas de expansão da aura, uma coisa ou outra sobre saídas do corpo, e aí vou abrir para as pessoas fazerem perguntas e respostas, pretendendo um aprofundamento dessas pessoas, e depois eu vou colocar no YouTube para todo mundo, mas na sala do Zoom só cabe 300 pessoas. E por que eu vou fazer lá e não aberto numa live no YouTube? Porque eu já fiz várias no YouTube e tratando de perguntas e respostas, distorce muito, as pessoas perguntam muitas coisas, fica muito aleatório, e eu gostaria de fazer uma coisa mais aprofundada para estudantes de saídas do corpo e bioenergia e chakras, principalmente quando a gente faz uma live em aberto, como eu já fiz tantas e poderia fazer outras, o aproveitamento não fica tão legal. Mas como a gente está aqui num programa específico sobre saídas do corpo e os ensinamentos oriundos dessa área de estudo, eu vou fazer esse teste na sala do Zoom, se der certo, 1 ou 2 vezes por mês, eu vou fazer a mesma tática, abro uma data no Zoom e respondo as perguntas de vocês, muitas que vocês colocam nos comentários, entra lá na sala do Zoom e me pergunta, e coisas relativas à temática projetiva. E é claro, para a gente aprofundar, a gente não vai ficar perdendo tempo, o que é sonho, o que é projeção, ou um caso pessoal ou outro que a pessoa leva um tempão explanando uma abordagem que ela quer pessoal numa sala comportando perguntas de forma geral. Então, vou fazer esse teste. Se for bem, eu coloco no YouTube em aberto e farei outras para dar chance de vocês interagirem comigo. Tá? É uma oportunidade de eu poder compartilhar o conhecimento que eu tenho nessa área. Lembrando que eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, mas nessas áreas de estudo eu pude aprofundar bastante, tanto na parte teórica quanto na parte prática, e eu posso aportar conhecimentos bons que possam somar nos estudos que vocês já fazem de todas as áreas. Então, hoje, quando eu falei com o Jefferson, para a gente fazer essa chamada aqui para a live no Zoom, o Jefferson falou assim para mim: Wagner, aproveita então, já que você vai fazer essa gravação, vou ter que renderizar e editar para botar no canal do YouTube como chamada, pega algum tema e fala um pouquinho para aproveitar o tempo. Então, eu vou fazer isso, aproveitando essa oportunidade de estar aqui. Vocês relevem qualquer barulho que tiver de fundo, porque começou a chover aqui no bairro da Saúde, em São Paulo, está dando trovoadas, e às vezes um som ou outro, espero que não atrapalhe, tá bom? Então eu separei um material para aprofundar um pouquinho, material de leitura de coisas que as pessoas vêm me perguntando, e não esqueçam, os dados de acesso à plataforma do Zoom, tá, estão aqui na descrição do programa, é só entrar lá. E no dia, umas 10 para as 3, mais ou menos, já que o horário é às 15 horas, uns 10 minutos, 15 antes, vocês já estejam lá. Lembrando que se passar de 300, a pessoa não vai conseguir entrar, porque a sala só comporta 300 pessoas. Eu estou fazendo isso para afunilar as perguntas e ver se dá certo um aprofundamento, tá bom? Vamos lá. Eu separei algumas coisas que os meus próprios alunos dos 2 grupos de estudos que eu tenho aqui em São Paulo vêm me perguntando, e eu quero compartilhar um pouquinho das dúvidas que eu fui tirando para eles sobre temas e autores projetivos, que pode ser útil também para vocês, e aproveitando a dica do Jefferson, dessa chamada, para poder passar um tema. E lembrando também, da última vez, eu coloquei uma gravação do grupo de estudos do IPPB, que se reúne às quartas-feiras à noite, é presencial, o grupo tem 140 pessoas, o grupo está desde 1997 aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Vocês calculem aí esse tempo todo, 24 anos
com essa turma e aprofundando, é onde eu passo bastante práticas que eu não faço em palestras abertas ou muitas vezes em curso, porque, como eu tenho toda quarta-feira, eu posso aprofundar. E como eu coloquei a gravação na passada, muita gente ficou perguntando como entrar. Não dá, o grupo é presencial, é um grupo que se reúne aqui em São Paulo. No momento, eu estou fazendo as reuniões pelo Zoom devido à restrição de público aqui nessa época de pandemia. Mas assim que retornar à normalidade, a gente vai voltar às reuniões presenciais. Tá? E eu não posso abrir essas reuniões do Zoom, porque é um grupo muito antigo, e além das 140 pessoas, eu convidei mais 60 de outros grupos espalhados pelo Brasil, que são grupos de estudo, que se juntam, tá quase 200 pessoas, mais ou menos, que estão estudando. De vez em quando eu vou pegar uma coisinha ou outra e colocar em aberto, mas não tem como entrar no grupo, que é presencial, não é um grupo virtual, gente. E muitas pessoas também pediram, você não pode montar outro grupo? Que dia que eu vou fazer isso? Eu já tenho um grupo de terça, tem outro grupo na quarta. Às quintas eu dou palestras aqui em São Paulo, em lugares variados. Às sextas eu faço as palestras do IPPB e sábado eu faço os cursos do IPPB. Me sobra domingo e segunda que eu preciso para mim, o meu tempo, né, pessoal. E nessa época de pandemia, eu estou fazendo muita live em vários lugares, grupos fechados, às vezes, que me convidam, eu nem divulgo. Então, não sobra o tempo para fazer isso. Eu compreendo a ansiedade de quem está longe, eu gostaria de ter acesso, mas eu moro aqui em São Paulo, o meu trabalho está focado aqui. E, às vezes, eu tiro alguma coisa do grupo e coloco em aberto, tá bom? Como agora, esse material que eu vou passar aqui, recentemente eu passei para o grupo, deve ter uns 15 dias, tá bom? Então, vamos lá para aproveitar e compartilhar um pouquinho aqui com vocês de alguns temas. Seguinte, saiu alguma coisa no YouTube, algum documentário, eu não sei, e muita gente me perguntou sobre o mestre Philippe de Lyon, que foi um grande curador cristão que viveu na virada do século XIX para o século XX na França. Era um grande curador, um grande taumaturgo, né? E curou muita gente. Esse homem era especial mesmo. Então, muita gente me perguntou, porque viu o documentário no YouTube, e aí, para poder contar um pouquinho sobre ele, eu vou contar sobre um outro cara que trabalhou com ele e as influências dele, porque me perguntaram, olha, esse outro cara que era o ocultista famoso, ele trabalhou com o Philippe de Lyon, e aí, a partir daí, eu vou pegar um material baseado nos ocultistas franceses, que eu estudei durante muito tempo. Vocês sabem que a minha opção é universalista, eu não tenho fronteira, para mim o conhecimento ele é vasto, né? Então eu tenho que, nessa vastidão do conhecimento, aprofundar o máximo que eu posso e acertar um ponto de equilíbrio. Então eu pude aprofundar coisas de muitas áreas. Às vezes alguém vê eu falar de uma coisa ou outra e tenta me rotular de acordo com o que a pessoa acha. Eu não tenho rótulo, gente. Vocês vão ver aqui a quantidade de autores de áreas diferentes e eu sempre aconselho vocês a fluir em áreas diferentes mesmo. Então, para entender o Philippe de Lyon e contar uma história por desses bastidores, vamos retroagir na primeira metade do século XIX, ele nasceu em 1810 e desencarnou em 1865. Eu vou pegar por esse personagem lá atrás até a gente chegar no Philippe de Lyon lá na frente. Esse personagem inicial, deixa eu só compartilhar a tela aqui para vocês, só um instantinho. Vamos lá. Esse personagem era o Eliphas Levi, que era um padre que foi expulso da Igreja Católica porque ele gostava de ocultismo e de cabala, e ele adotou esse pseudônimo, Eliphas Levi, supostamente uma entidade dedicada à cura. O nome dele era Louis Constant, era um abade, um padre, e ele começou a publicar livros sobre o ocultismo por volta de 1860, 1857, 58, e desencarnaria em 1865, ou 1875, eu não me lembro exatamente. Aí está uma das fotos dele. Aí está, ele, embora tivesse fora da Igreja Católica, ele mantinha o jeitão de padre, ele se educou durante anos para isso, era um homem muito inteligente, e praticamente na primeira metade do século XX na França, era o autor mais famoso dentro da área ocultista e que publicava diversas obras, embora a gente olhando hoje, a obra dele está bem datada, é século XIX. Agora, o legado dele, a influência dele para frente, sobre outros ocultistas, levou a conhecimentos que estão perenes e válidos até hoje. Vamos ver. Está aí o livro A História da Magia, do Eliphas Levi.
Dogma e Ritual da Alta Magia, essa aqui é uma figura do Bafomé, que é uma metáfora, né? Observa a estrela prânica na testa, uma metáfora, e que o pessoal radical cristão tentou atacar os maçons, dizendo que eram discípulos de Bafomé, sem saber exatamente atravessar o véu, a metáfora desta figura que remonta aos cruzados, aos templários e outras coisas que eu não tenho como avançar aqui para vocês. A Chave dos Grandes Mistérios foi um dos primeiros livros que eu li dele quando era adolescente. E aqui, esse é o Stanislas de Guaita. Esse cara era muito bom, pena que desencarnou cedo, aos 37 anos. Ele era muito influenciado pelo trabalho do Eliphas Levi. E ele, junto com outro ocultista, que vocês vão ver aqui na frente já já, seriam os fundadores da Ordem Martinista, que está em pé até hoje, e cruzem alguns graus com a Rosa Cruz Amorque, lá no Paraná, em Curitiba, no Complexo da Amorque, tem um prédio muito bonito da Ordem Martinista. Aqui, na Ordem Rosa Cruz de Campinas, tem um prédio também da Ordem Martinista. Eu faço palestra no capítulo Rosa Cruz de Jundiaí, também em Campinas, e já fiz várias no auditório da Amorque, em Curitiba. Tenho muitos amigos na Amorque, lá em Curitiba. Quando forem lá, visitem o Complexo da Amorque e também um museu egípcio maravilhoso. Quando passar essa época de pandemia, vale a pena para vocês. E o Stanislas de Guaita, ele publicou 4 obras. Uma delas é um clássico. Tá? Cadê ele? Não está aqui. É o livro No Umbral do Mistério. Inclusive, num dos programas antigos, há uns 2 ou 3 anos antes, eu fiz um material sobre esse livro e li lá no IPPB. Eu vou depois dar uma olhadinha também na descrição do programa, eu vou botar o link para esse texto, que são saídas do corpo dentro do contexto hermético, e o Stanislas de Guaita chega a falar de projeção do corpo mental. Esse homem era fantástico, eu sou admirador dele. E outra coisa, o Jefferson não está aparecendo aqui, outro dia alguém perguntou, porque a gente não está fazendo as gravações no IPPB, que está fechado, por causa da restrição de público, a pandemia. Então, o Jefferson está na casa dele, fazendo o trabalho dele home office, eu também aqui, então eu faço as gravações, passo para o Jefferson pelo Google Drive, ele baixa, renderiza o programa, dá um trabalhinho para ele, edita e finalmente coloca em aberto. Quando a gente voltar a fazer as gravações do IPPB, tanto o Jefferson vai estar de volta lá, né, quanto o Sérgio Scabia no programa Stum. O Sérgio Scabia está de molho, está de repouso, porque ele é de alto risco pela idade, está se preservando em casa. E por isso a gente está improvisando dessa forma. Eu não tenho um estúdio para fazer essas gravações, faço aqui na minha casa mesmo. Então, esse cara, Stanislas de Guaita, eu vou botar o link aqui na descrição do programa, de Saídas do Corpo, no livro No Umbral do Mistério. Eu tirei um capítulo, deem uma olhadinha, tá? Principalmente vocês que são da Ordem Martinista, que estiverem assistindo o programa, ou da própria Amorque, a Rosa Cruz, vale a pena dar uma olhadinha. O Stanislas de Guaita era muito amigo de um outro ocultista, e os dois, junto com vários outros ocultistas daquela época, que é a segunda metade do século XX na França, fundaram a Ordem Martinista. E o outro ocultista ficaria muito famoso. Está aqui, é o Papi, que aqui no Brasil todo mundo chama de Papus. Ele nasceu na Espanha em 1865, e com 1 mês de idade, os seus pais se mudaram para Paris, na França, e ele foi educado como francês. O nome dele era Gerard Encausse, ele era espanhol de La Coruña, mas cresceu na França e todo mundo pensava que ele era francês. Ele, aos 23 anos, numa iniciação, adotou o nome de Papi, que é o nome também de uma entidade dedicada à cura, e ele se formou em medicina, e ele adotou esse pseudônimo Papi, né? Expressão francesa. Aí está ele, com, sei lá, uns 30 anos de idade, aí ele já 48, 47 mais ou menos, não sei, e aqui já perto da época da sua morte, aos 50, ele foi com 51 anos de idade, se eu não me engano. O apelido dele era um mago, tem um tarô do Papi famoso. E o Papi é autor de várias obras, Tratado Elementar de Ciências Ocultas, Tratado de Magia Prática, tem um livro dele sobre reencarnação muito legal, o livro dele que eu mais gosto, o ABC do Ocultismo. Eu sou também fã, estudei muito o trabalho do Papi. O que isto tem a ver com o mestre Philippe de Lyon, que eu tinha começado ali? Eu fui fazendo esse histórico para desembocar finalmente, porque, em parte, porque o Papi
começou a trabalhar com o Philippe de Lyon, isso também deu mais fama ao Philippe de Lyon. Por isso que eu estou cruzando um pouco o histórico dos dois. O Papy, na primeira parte do seu trabalho, os primeiros anos, estava muito influenciado pelo trabalho do Eliphas Levi, lembram? E outros ocultistas, e coisas da cabala, e coisas da magia antiga na Europa. Quando ele conheceu o mestre Philippe de Lyon, ali pelo finzinho do século XIX, já na virada para o século XX. Está aí o Philippe de Lyon, que era um curador, um cristão livre. Ele não estava atrelado a nenhuma doutrina cristã, mas ele amava profundamente os ensinamentos de Cristo, tinha visões do Cristo. Esse homem ganharia o título de taumaturgo, aquele que aplica taumaturgia. Nas lídias ocultistas se usa essa expressão. Taumaturgia, a arte de, pelo poder da prece, se ligar a um princípio superior e trazer e fluir para a cura, sendo o veículo, então. O mesmo princípio do Reiki, só que por um viés hermético na Europa, na França. A taumaturgia, então ele era um taumaturgo. Taumaturgia também chamada teurgia, e aí ele seria chamado, então, de teurgo. Era um grande curador, era um homem bondoso, a compaixão dele, eu sou muito fã. Quando o Papy encontrou o Philippe de Lyon, ele se viu na frente de um grande mestre, muito maior do que tudo que ele conhecia, sendo que o Papy conhecia também teosofia, era contemporâneo dele, embora ele estivesse na França, ele conhecia o trabalho dos teosofistas da época, no caso, a Blavatsky, principalmente, o Coronel Wolcott, Seinet, os trabalhos iniciais da Annie Besant, do Leadbeater, daquela época. Então, quando ele conheceu o Philippe de Lyon, ele ficou encantado. Ele viu que estava de frente com um verdadeiro taumaturgo. E aí, lentamente, o Philippe de Lyon começou a exercer uma influência sobre o Papy, e o Papy lentamente foi deixando toda a parte magística, a parte de magia que ele gostava tanto e tinha publicado nos livros anteriores, e adotando uma coisa mais ligada à cura, a uma vertente mais espiritualista, por influência deste grande cara, Philippe de Lyon, que agora vocês estão vendo aqui. Aqui, uma foto do Philippe de Lyon, naquela época, e ele foi muito atacado, adversários, pessoas que queriam destruir o trabalho dele, faziam fake news sobre ele, inventavam amantes que ele não tinha, diziam que ele era espião da Rússia na França, nada disso era verdadeiro, tentaram enlamear a reputação desse grande curador, e que agora estão resgatando o trabalho dele na internet, e alguns documentários estão aparecendo. E ele tem uma série de livros publicados posteriormente, né, sobre a vida dele, pelo Philip Encausse, que era filho do Papy, Gerard Encausse, e também pelo Swami Shri Sivananda. Para vocês terem uma ideia, deixa eu sair do compartilhamento aqui um instante. Era só um instantinho, pessoal, deixou. Aqui está o primeiro volume do livro, tá? O mestre Philippe de Lyon. Aqui está o segundo volume, aqui a foto do Cristo, aqui, né, que ele adorava. E depois os volumes 3 e 4, já somente do Swami Shri Sivananda. Esses livros são difíceis de achar. Eu tenho esses livros aqui há muitos anos. É o histórico, conta muitos feitos do mestre Philippe de Lyon. Então, deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui para vocês. Aqui vocês estão vendo, então, o trabalho desse grande homem. Eu associei o Papy, porque trabalhou com ele, associei o Stanislas de Guaita, porque trabalhava com o Papy, e ambos eram influenciados antes pelo Eliphas Levi. Agora, o Philippe de Lyon era um arraso, vale a pena, é uma honra estar falando desse cara. Um grande cristão, sem dúvida, né? Voltado para a cura. Bom, seguindo. Ali naquela vibe francesa, só para a gente ficar na mesma esteira, porque isso é um pedacinho de uma aula que eu fiz para o grupo de estudos, esse cara é o Édouard Chéré, grande autor que, na virada do século XIX para o século XX, publicaria este livro que é grandioso, Os Grandes Iniciados, onde ele conta a história de Rama, de Krishna, de Jesus, Pitágoras, Moisés. Esse é um livraço, uma das grandes obras da humanidade, publicada aqui no Brasil por várias editoras, e a última editora que eu tenho ciência de tê-lo publicado foi a editora Madras. O livro é muito bom. Quem estuda ocultismo e não leu essa obra é um hiato nos seus estudos. Essa obra aí é fundamental. Esse aqui é o Henri d'Urville. O Henri d'Urville, eu sou fã dele, francês, era toda uma família. Henri
D'Herville, Hector D'Herville, e como é que era o nome do outro? Heitor D'Herville. Tá? Era toda uma família dedicada a estudos de magnetismo. Agora, o que mais aprofundou foi o Henri D'Herville, porque ele também se iniciou em grupos ocultistas, e por um lado ele trabalhava com magnetismo, por outro lado ele trabalhava com a parte esotérica, e ele falava muito de saídas do corpo em seus livros. Um dos livros clássicos dele, está aqui, ó, chama-se A Ciência Secreta. Deixa eu sair aqui do compartilhamento. Espera só um pouquinho, gente. A Ciência Secreta. Esse livro saiu aqui no Brasil na década de 1960 e, como ele era muito grosso, foi dividido em 2 volumes. Esse aqui está na minha mão, o 2º volume. 2 volumes. Posteriormente, na década de 1990 do século XX, a editora Pensamento subdividiu mais e ficou 4 volumes. 1, 2, 3 e 4. É o mesmo livro, mas desmembrado em 4 livros mais finos, para melhorar o acesso. O primeiro e o 2º livro são um arraso. O 3º e o 4º, nem tanto, o volume, que na verdade é um livro só. Mas o que está subdividido no primeiro e no 2º volume é um arraso. Eu, inclusive, vou colocar na descrição do programa o link para um texto que eu comento do Henri D'Herville, não sobre saídas do corpo, mas sobre a entrada num caminho iniciático. Esse cara era espetacular. Agora, deixa eu compartilhar a tela de novo. Tem o livro dele que eu mais gosto, que inclusive nem saiu no Brasil. Aqui está, A Ciência Secreta, o 1º volume, tá, gente? Esse aí dá Pensamento. O livro dele que eu mais gosto, deixa eu sair de novo aqui para mostrar. É este aqui que não saiu no Brasil, Los Mistérios Iniciáticos. Eu não tenho a edição em francês, só em espanhol. Livro que remonta à tradição hermética do Antigo Egito, principalmente ao de Djeruti, que posteriormente os gregos chamariam de Tote ou Hermes Trismegisto, o escriba celeste, o ícone famoso do ocultismo, como referência daquele que capta os ensinamentos no alto e traz para os estudantes aqui embaixo. Tá? Esse livro também aqui é maravilhoso, sou fã dele, e neste livro tem muita coisa sobre saídas do corpo. Los Mistérios Iniciáticos, Henri D'Herville, editora Ed Comunicación, da Espanha. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela de novo. Esse aqui, Albert de Rochat, esse cara, pesquisador famoso também na França, ali na virada do século XIX para o século XX, o Albert de Rochat publicaria um livro, naquela época, chamado Exteriorização da Sensibilidade, que aqui no Brasil foi traduzido nas décadas de 70 e 80 como a feitiçaria, exteriorização da sensibilidade. Aqui está uma edição antiga e aqui a edição que foi feita depois, mas ambas estão esgotadas. E neste livro, o Albert de Rochat narra as experiências dele, em que ele colocava as pessoas hipnotizadas e, através de comandos, ele conseguia exteriorizar o campo extrafísico para fora do corpo. Na verdade, o corpo astral ou duplo etérico, exteriorizado um pouco, mostrando que a exteriorização da sensibilidade era possível, ou seja, isso era um embrião de pesquisas relativas às saídas do corpo através de magnetismo e hipnotismo de forma embrionária naquela época. E foi ali também, no século XIX, mas na Espanha, não na França, que surgiu, na era moderna, a questão das retrocognições induzidas por hipnose, num espanhol chamado Fernando Colavida, que começou a fazer regressão de memória através de hipnose, nessas coisas que são feitas hoje em vários métodos, mas o Fernando Colavida foi um dos pioneiros. Lembrando que há rumores na parte hermética que desde o Antigo Egito já existia isso, mas é claro, dentro de um contexto esotérico, aquilo não era passado em público. Na esteira do Albert de Rochat, surgiu este pesquisador, Charles Lancelin. Tá. Vários de vocês já leram um livro, inclusive outro dia, um ouvinte do programa Viagem Espiritual me pediu para comentar sobre isso. Deixa eu sair aqui do compartilhamento para vocês verem a capa. Tem um livro que saiu na década de 1980 no Brasil, que é o livro Iniciação, Viagem Astral, psicografado aqui no Brasil pelo médium João Nunes Maia. E tem aqui a autoria espiritual Lancelin. Esse livro saiu em 1986, mais ou menos, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, da onde o médium era.
Deixa eu compartilhar de novo aqui. Espera só um instantinho, pessoal. Deixa eu desligar o celular aqui, que eu tinha me esquecido, para não tocar aqui durante a gravação. Gente, gravação feita em casa, aqui de improviso, é assim mesmo. Então, voltando ali, esse era o Charles Lancelin, pesquisador francês. Na esteira do Albert de Rochat, esse cara começou a levar pessoas para dentro do laboratório para tentar, através de indução de hipnose, deixa eu só tirar essa tarja aqui, tá? Através de hipnose, ele hipnotizava alguns sensitivos e criava a percepção pela exteriorização da sensibilidade. E aí, alguns dos sensitivos relatavam depois saídas do corpo. Em 1912, ele lançou um livro, deixa eu ver, Método de Desdobramento Pessoal. O subtítulo era Exteriorização da Neuricidade Astral, publicado na França em 1912. Esse era o Charles Lancelin. Então, quando saiu aqui no Brasil o livro Iniciação, Viagem Astral, o nome Lancelin não era muito conhecido aqui. Eu, rato de sebo, pesquisador desde cedo, quando vi o nome do Lancelin nesse livro, eu imediatamente percebi que era o mesmo Charles Lancelin de 1912, que agora desencarnado estava passando mensagem dentro do mesmo tema que ele adorava, a saída do corpo. Então, está aí a única foto que eu tenho desse pesquisador. O engraçado é que, ao longo dos anos, muita gente chegou para mim e falou: Wagner, você já leu esse livro? Deu um espírito novo aí na área Lancelin. Eu falei: que novo? Isso, cara, era o Lancelin de 1912. O livro é interessante, mas eu preferi mostrar o autor no original para vocês correlacionarem e ver a autoria dele. Tá. Esse aqui era um médium João Nunes Maia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, amigo do Chico Xavier, está desencarnado atualmente, fez um trabalho excelente. Dele, a orientação espiritual dos mentores para fazer uma pomadinha para cura energizada, a pomadinha do vovô Pedro, que muita gente usa em vários lugares do Brasil. Eu não sei se o grupo do João Nunes Maia ainda tem o trabalho de energizar tonéis de pomada com prana, com ectoplasma, e depois distribuir para cura, né? Para ajudar pessoas. É ele, para vocês associarem. E ele tem uma série de livros de várias entidades, e o principal mentor dele se chama Miramês. E aqui está a primeira edição do livro Iniciação, Viagem Astral. Observa aqui, João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin. Veja, aqui a outra edição, e a mais nova, que é essa que eu tenho, da editora Fonte Viva. Agora, quem lê o livro sabe que dentro do livro tem as mensagens de várias outras entidades, principalmente o Miramês, que era um frade espanhol, e que tem uma influência cristã muito grande nas mensagens. Não é só o Lancelin ali, são várias entidades, incluindo o Lancelin. Então, em vários lances do livro, se fala de saída do corpo, mas com enfoque espírita, um enfoque baseado no evangelho cristão e Jesus, porque o público ao qual o livro estava direcionado, o público espírita. Veja bem, eu saí lá dos franceses da área hermética, fui migrando para os pesquisadores do magnetismo lá na França, e agora a gente está vindo para a área espírita no Brasil. Por isso que é bom a visão de conjunto, a gente vai correlacionando e equilibrando tudo. Então, o livro é muito interessante, quem não leu, deu uma olhada, agora filtra, porque ele está dentro do espectro da doutrina espírita, com um viés espírita que, às vezes, um ou outro pode não gostar e outro pode adorar, dependendo do temperamento. Para mim, o que eu faço? Eu filtro tudo de toda a área, tiro o que interessa, para mim, as saídas do corpo, vou somando, tiro essa parte e vou levando a partir da visão minha pessoal, como cada um de vocês deve ter a sua própria e não deve ficar seguindo a ninguém, deve desenvolver discernimento e fazer seu próprio trabalho. Bom, esse aqui é o Rafael Ranieri, pesquisador espírita, tinha um centro em Guaratinguetá, interior aqui de São Paulo, era muito amigo do Chico Xavier, era delegado de polícia, e o Rafael Ranieri, outro dia alguém do grupo perguntou sobre um livro dele chamado O Abismo, que supostamente teria orientação do espírito André Luiz, e que, na verdade, são saídas do corpo no umbral, o astral inferior, né? Um judeu chamaria Guirrina, o grego chamaria Hades, qualquer coisa que você queira chamar, inferno, astral inferior, baixo astral, tanto faz, são saídas do corpo nesse contexto, e o livro eu acho muito bom. Eu tinha 20 anos quando eu li esse livro, é da década de 1980. Estou dando uma dica agora, não é leitura fácil, e quem for muito impressionável não deve ler uma obra dessa. Aliás, alguém impressionável nem deveria estar estudando saídas do corpo, porque na saída do corpo se vê de tudo. Vamos lá.
Aqui o Sexo Além da Morte, que é uma continuação do anterior, também interessante, embora o anterior, o Abismo, seja bem superior. E aí, o João Vermelho no Mundo dos Espíritos, uma obra que o Ranieri fez com abordagem infantil sobre as saídas do corpo, onde uma entidade plasmada de Papai Noel, na noite de Natal, vem e dá de presente uma saída do corpo para 2 crianças, com linguagem infantil muito interessante. Tem um outro livro do Ranieri, dentre tantos, chamado Aglon e os Espíritos do Mar, e um outro livro chamado Segunda Morte. Aí descambou para um monte de coisa, falando até da morte do espírito, que poderia ser desintegrado, e isso aí não bate, né, pessoal? Inclusive, se quiserem, me perguntem lá na live, no Zoom, sobre isso, se é possível desintegrar o espírito. Eu falo, explico para vocês por que não, tá? Não é verdade isso não, é muito mito em cima, tá? A partir da minha visão, é claro, tá? Sempre levando em conta, cada um deve ter sua própria visão. Aqui, o Ranieri também tinha um livro chamado Materializações Luminosas. Está aqui uma primeira edição, editado pela Federação Espírita de São Paulo, e aqui uma outra, reeditada pela LAC, a Livraria Allan Kardec de São Paulo, onde o Rafael Ranieri publicou algumas fotos de materializações, algumas delas com a assinatura do Chico Xavier atrás, que estava presente na reunião, tá? Inclusive com o médium Peixotinho, lá no Rio de Janeiro. Não dá para contar essa história aqui hoje. E aqui, fotos do Ranieri. Eu não vou garantir a autenticidade das fotos. Eu só estou mostrando o que está no livro, tá? Essa foto aqui, o Ranieri teria tirado num centro espírita vazio, 1 hora antes de uma sessão de desobsessão, se eu não me engano. Fisicamente, o centro estava vazio. Olha a quantidade de entidade sofredora que estava ali para receber ajuda. E aqui, era um médium, tá, que recebia a mensagem de um espírito hindu chamado Marajá de Kapurthala. E aí alguém chegou e tirou uma foto. Se vocês olharem direitinho, aqui tem o rosto de um hindu, ó, o olho dele, o nariz, o turbante. Ó, eu não sei se está dando para ver aí pelo zoom, aqui do lado direito da cabeça do médium, tem o lado esquerdo da cabeça do espírito, o olho esquerdo está aqui. Ó. Eu não sei se dá para ver direitinho, tá? E não posso garantir a autenticidade das fotos, mas sei que isso é possível. Tá. E aqui, já na retinha final, esse é o Plotino, um grande ocultista que viveu no século III depois de Cristo, e num dos primeiros programas, se eu não me engano, do STUM, ou aqui do Ensinamento Extrafísico, eu não lembro, eu lá no IPPB, eu projetei na tela esse relato aqui. Mas como eu estou aproveitando a possibilidade, deixa eu mostrar ele com detalhes aqui no Zoom, porque aí vocês podem olhar com mais calma. Um dos grandes ocultistas daquela época, século III depois de Cristo, e o Plotino era grego, se não me engano, vivia em Roma, ele viajava muito. Ele narra uma saída do corpo sem poder revelar muito, porque o contexto daquela época era iniciático. O relato dele é impressionante, saiu um busto dele, vamos lá. Relato projetivo de Plotino. Muitas vezes ocorreu-me de ser retirado do meu corpo e conduzido a mim mesmo, ser retirado das coisas externas e ser introduzido em mim mesmo. Quando ele fala, ocorreu-me de ser retirado do meu corpo, se ele foi retirado, alguém estava retirando ele do corpo. Mãos invisíveis estavam pegando e arrebatando para fora do corpo. É bom olhar o que está nas entrelinhas, que às vezes não aparece de frente. Ele está dizendo que ele foi abduzido, arrebatado para fora do corpo. Vamos lá. Quando ele fala ser retirado das coisas externas e introduzido em mim mesmo, é a interiorização, que é chamada nos 8 passos do yoga do Patanjali, pratyahara, que é um mergulho interno para evitar a influência externa. E então, ver uma beleza maravilhosa, tornando-se ainda maior a certeza de que pertenço à ordem superior dos seres, por ter realizado em ato a mais nobre forma de vida. Quando ele fala ordem superior dos seres, os iniciados, ele era um deles, um iniciado espiritual, alguém que tinha levantado o véu do mistério através de iniciações e agora percebia que a vida não era somente comer, beber, dormir, copular e morrer, mas que a vida transcende a matéria e existe antes da matéria e continua existindo depois. E por isso ele fala a ordem superior dos seres, porque ele comungava com outros seres na saída do corpo, realizando a mais nobre forma de vida, que para ele era essa viagem a outros planos. Ter me estabelecido nela, ter vivido seu ato e me situado acima de tudo quanto é inteligível, exceto o Supremo. No entanto, depois dessa estadia na região divina, quando desço da inteligência ao raciocínio, quando ele fala desço da inteligência ao raciocínio, da mente para dentro do cérebro. Quando desço da inteligência ao raciocínio, pergunto-me, perplexo,
como é possível minha alma estar nesse corpo, sendo ela, mesmo estando no corpo, essa coisa elevada que se revelou a mim? Ele se pergunta, né, quando ele desce de um plano mental para dentro da limitação do cérebro, voltando. Ele fala, como, né, que é possível minha alma estar nesse corpo, tendo visto tal beleza e ansiado por essa beleza, e agora estou dentro dessa prisão carnal novamente. Né? Ele fala, como é que eu posso viver nesse corpo depois da coisa elevada que eu vi? Então, isso está na Eneida, capítulo 8. Aliás, deixa eu pegar a capa do livro aqui. Eu não sei se eu tinha colocado ela aqui. Só um instantinho, gente. Espera aí. Não, não tinha, não. Espera só um instantinho. Deixa eu pegar aqui. Programa feito de improviso aqui em casa, e nem era para estar falando isso tudo, era para botar só o aviso da live. Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês. Ó, esse é o livro do Plotino, Tratado das Eneas, da onde eu tirei esse relato, livraço, ele tem vários outros relatos aqui, muito interessante. Plotino era admirável. Deixa eu compartilhar a tela aqui, a gente está na retinha final. Plotino tinha um discípulo chamado Porfírio, que viveu um pouquinho depois, no século seguinte ao dele, século IV, o Plotino, no finalzinho do século III, o Porfírio na virada já para o século IV. Era discípulo do Plotino e tão bom quanto. Sai um pouco do tema da saída do corpo, mas observa bem o que o Porfírio escreveu. A alma, mesmo depois da morte física, permanece ligada ao corpo por estranha ternura e uma afinidade tanto maior quanto mais bruscamente essa essência houver sido separada do seu envoltório. Vemos almas em grande número voltear, desorientadas, em redor dos seus restos terrestres. Ainda mais, vemo-las procurar, com diligência, os despojos de cadáveres estranhos e, acima de tudo, o sangue fresco derramado, cujo vapor parece restituir-lhes, por alguns instantes, certas faculdades da vida. Assim, os feiticeiros abusam dessa noção no exercício da sua arte. Nenhum ignora como evocar, à força, as almas, obrigando-as a aparecer, seja agindo sobre os restos do corpo que deixaram, seja invocando-as no vapor do sangue derramado. Porfírio de Sacrifício, capítulo 2. Como vocês estão vendo, essa história de magia com despojos, com o prana que é exudado, o ectoplasma que é exudado na hora da morte, espíritos que abusam e drenam essa energia, que muitas vezes trabalham com magos trevosos para trabalho de magia, que aqui eu não tenho como especificar para vocês no tema de hoje. Mas para vocês verem que isso é muito antigo, isso aqui é na Europa, as pessoas ficam aqui no Brasil numa ignorância enorme e com preconceito contra a área afro, achando que tudo que é trabalho de magia é despacho que é colocado na esquina, por causa da tradição afro. Nada, na Europa tinha até missa voltada para o mal, pervertida por gente dentro da Igreja Católica, que depois a Inquisição pegou e crau, né, também tinha magia, desde a Grécia Antiga. E isso aí é antigo, porque isso vem da ignorância, do ego do ser humano. Então, vocês estão vendo, o Porfírio era grande também, discípulo do Plotino, e o Porfírio tinha muitas saídas do corpo também. Esse cara, Porfírio, Plotino, eles são análogos a um outro cara muito conhecido na área ocultista, que era o Apolônio de Tianá. Mas o Apolônio de Tianá, queimaram os registros dele para não criar mito, né? Foram queimados os registros dele por vários motivos, mas são grandes personagens da história dentro dos temas que a gente trabalha. E ao mostrar para vocês tudo isso, vejam bem a necessidade de estudar mais, a seriedade de trabalhar de forma aberta, consciente, unindo informações. Nenhuma área é detentora da verdade absoluta. Podemos somar tudo e trabalhar de mente livre. Você pode seguir a área que você quiser, mas mantenha a mente livre e aprofunde. Muita gente hoje com a internet fala muito desses temas, mas observe bem a seriedade e profundidade em cima desses temas. Uma hora eu vou trazer para vocês algumas histórias de autores dos livros de Saídas do Corpo. Eu tenho uma biblioteca vasta, que eu pesquiso isso há muitos anos. E mesmo assim eu não sei tudo. Imagina, muita gente aí que entra na internet, abre um blog, um canal e está como se fosse mestre de alguma coisa. Isso é muito complicado, gente. Vamos baixar a bola um pouco, estudar mais, crescer mais. E não adianta nada estudar tudo isso se não for para ser feliz, se não melhorar o caráter da gente. É muito bom aprofundar
esses temas. Então, deixa eu sair aqui do compartilhamento. Bom, gente, era só para dar um aviso, e o Jefferson pediu para falar alguma coisa, eu acabei ampliando isso tudo que vocês viram, e olha a descrição aí, a data, o horário do Zoom aí sábado que vem, e aí estejam lá, quem quiser participar, e quem não puder, não conseguir entrar na sala, calma, eu vou depois colocar em aberto, uns dias depois, no YouTube para todo mundo, para compartilhar. Não é elitismo, eu quero selecionar as perguntas ao invés de ir com muita gente, que dá milhares de pessoas, e acaba não dando certo. Se eu ver que no Zoom também vai acontecer isso, eu volto a fazer de vez em quando o meu tempo permitir, esse tipo de abordagem aberta no YouTube, tá bom? Então, um grande abraço para vocês aí. Estudem esse tema aí de forma bacana, gente. Melhora muito você como pessoa, porque permite entrar em contato com ideias elevadas que acabam fazendo você também repensar coisas, abrir horizontes e ir para frente, crescer, se tornar uma pessoa melhor. Mesmo que ninguém entenda fora, você sabe o que você está fazendo, você está bem calçado, está seguro no que você está fazendo, porque você aprofundou. Você não está ali dando palpite, não está dando chute, simplesmente você sabe. E isso está dentro das suas possibilidades, tá? Hoje, com acesso a tantos livros que dá até para pegar pela internet. Aprofunde, não fica levianamente por cima, não, e não fica, alguém tem uma técnica aqui para Kundalini, chakra, sair do corpo, isso aí é papo raso. Aprofunde, essas experiências elas vão vindo a partir do seu aprofundamento, elas vão aumentando o grau de sensibilidade a partir do momento que você aprofundar, e semelhante atrai semelhante, o plano espiritual vê que você está aprofundando, eles vão aprofundar suas experiências se você estiver dedicado realmente a isso, sem perder o pé no chão das coisas do dia a dia, em equilíbrio com tudo, tá bom? Até mais para vocês.